Seja, Acontecer. seja bem-vindo ao clube das lives que dão problema. Bom, são 19 horas e 53 minutos. Nós vamos conversar agora. Eu já li o seu currículo, doutor. Todos os nossos convidados que estão aqui, quase 600 convidados, eles já conhecem o seu currículo e já conhecem da minha história, porque eu fiquei aqui batendo papo com o pessoal, né? Conversando um pouquinho. Não sei se o senhor me ouviu. Ouvi sim, Ma- só estava com Ouviu? Ah, então tá bom. E, doutor, o que eu vou fazer agora é pedir para que o senhor. Primeiro, muito obrigada pelo seu tempo. O que o senhor está fazendo, proporcionando para nós hoje, isso, olha, não tem dinheiro que pague uma situação dessa, de nós estarmos com um profissional do gabarito do senhor aqui, doando o seu tempo. A gente tinha 3 opções de data, pessoal, e o doutor tinha hoje, nesse horário, uma agenda boa disponível, e eu agarrei. Falei para o Jô, falei, Jô, ele tem tal dia, tal hora. Vamos embora, não é mesmo, doutor? O doutor também tem filhos, tem esposa, tem trabalho, tem faculdade, tem hospital, tem consultório, é tanta coisa. E o senhor estar aqui com a gente é uma honra muito grande. Então, doutor, seja muito bem-vindo à live da Associação Joelis Fraga. Depois a gente pode cortar toda essa parte antes, para não pesar e não demorar muito na hora que a gente soltar no YouTube, no Instagram do Joelísio. E o senhor também, por favor, divulgue muito e toda a sua equipe, porque é de extrema importância nessa noite a gente poder conversar a respeito do mieloma múltiplo. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, não, o tempo que o senhor precisar. O que é o mieloma múltiplo? Como que é receber um diagnóstico de mieloma múltiplo? E qual é a primeira fase de tratamento do mieloma? Por favor, doutor. boa noite a todos. Agradeço ao Joeliso, a Marli aqui por estar em companhia de vocês, pacientes com mieloma múltiplo, que é uma doença que a doutora Vânia Hungria, que é a nossa head, que a gente fala, é a doença mais importante do mundo. E o mieloma múltiplo é um câncer no sangue que tem 2 pontos muito relevantes. Primeiro é a questão da célula do câncer, que é o plasmócito, que ele é cancerígeno. A partir daí, ele vai para a medula e começa a produzir muitas proteínas. E essas proteínas, elas são clonais. Então, a gente chama mieloma múltiplo de uma gamopatia monoclonal. Ou seja, por algum é, gatilho, esse plasmócito ele vira um plasmócito cancerígeno que começa a produzir essa proteína, e esses 2 componentes, o componente do plasmócito na medula e essa proteína clonal aumentada no sangue e chegando no osso, no rim, é o que vai gerar a doença mieloma múltiplo sintomático. Nós temos o mieloma múltiplo assintomático, que até eu estava conversando numa oportunidade com a Marli que ela teve, então ela ficou um tempo até a doença ter as lesões alvo, seja anemia por conta do a medula estar ocupada por aquele plasmócito do câncer que não deixa fazer sangue, e ou aquela proteína está indo para o rim e essa filtração é prejudicada, então você tem um problema renal. E o terceiro pilar do mieloma, a questão das lesões ósseas, das fraturas, justamente porque esse plasmócito ele produz algumas proteínas inflamatórias que vai literalmente ir destruindo o osso. Todo mieloma sintomático, ele tem indicação de tratamento, porque alguns cânceres no sangue não necessariamente é o diagnóstico, você não tiver sintomas, não trata. E o tratamento do mieloma, na mesma forma que eu falo para vocês, que o mieloma tem 2 pilares de diagnóstico, o componente na medula e o componente da proteína, proteico, que vai gerar os problemas, nós temos o tratamento de mieloma, nós temos 3 pilares. O primeiro nós chamamos de indução, então a gente vai tentar destruir esse plasmócito da medula. Por conta disso, ele vai deixar de produzir essa proteína aumentada, que não protege das infecções, que são famosos anticorpos. E no segundo momento, a gente vai definir o transplante de medula autólogo, aquele de você para você mesmo. Se você for elegível, que geralmente é, você não ter uma idade entre 65
até 75 anos, se não tiver um problema cardíaco grave, for uma pessoa que tem alguma atividade, não seja acamada, você consolida com o transplante autólogo. E nós vamos, então, para a terceira fase, que é a manutenção, que é uma medicação, geralmente oral, que vai precisar cada vez mais, você vai reduzindo a massa do câncer. E aí a doença fica controladinha lá embaixo e você tem a sua qualidade de vida. Infelizmente, o mieloma ainda é uma doença incurável, mas hoje, com as estratégias que nós estamos cada vez mais deixando ela quietinha e o paciente tendo a sua vida praticamente normal. Doutor, tem uma pergunta de uma paciente que ela quer saber se a proteína monoclonal ausente, mesmo assim, pode apresentar novas lesões. Existe essa possibilidade? Sim, porque sempre a gente tem que pensar que tem o componente proteico e o componente medular. Então, às vezes, o plasmócito diminuiu bastante na medula, mas ele ainda continua produzindo essa proteína. E essa proteína vai lá prejudicar o rim, vai lá prejudicar o osso. Então, quando a gente avalia a resposta pós a indução, a gente vai sempre avaliar a medula e o componente proteico, porque pode haver esse escape, seja de um, seja do outro. Ok. Doutor, existe um valor de pico monoclonal ou doença residual limite para ir para o TMO? E, após o TMO, como saber se entrou em remissão? Também é pergunta de outra paciente. Então, vamos lá. Então, a gente já fez o diagnóstico, você vai gerar a indução e eu tenho idade para fazer transplante de consolidação. A gente tem que lembrar que pacientes acima de 75 anos ou paciente entre 65 e 75 que tem um problema cardíaco renal, ele pode continuar com o tratamento de manutenção. Quando eu induzo a remissão, tem que sumir o plasmócito da medula e tem que sumir o componente proteico clonal. Como é que eu enxergo isso? Eu vou lá, o paciente geralmente sabe que você repete a medula para saber se você está sem o plasmócito, e eu vou fazer exames para ver se esse pico proteico clonal sumiu. O mais simples é a eletroforese proteína e a imunofixação, tanto do sangue quanto do xixi. Só que a gente consegue identificar uma resposta mais profunda ainda, que é o exame de cadeias leves livres, que alguns, hoje, felizmente, está aumentando o acesso. Para ir para o transplante, você tem que ter pelo menos o que a gente chama de ou remissão completa ou resposta completa muito boa, que é o very good, que os médicos falam. O que é isso? Resposta completa é sumir o plasmócito da medula e negativar o componente proteico clonal. A resposta muito boa é você ter redução maior de 90% desse componente proteico. Então, você pode ir para o transplante ainda com o componente proteico. Até em remissão parcial, que a gente fala de 50 a 90 de redução, você pode ir também. Porque quando eu consolido com o transplante, eu posso sair de uma resposta muito boa, com a resposta completa, ou eu posso sair de uma resposta parcial para uma resposta muito boa, e com a manutenção eu posso, como eu continuo dando tratamento, eu posso ir diminuindo, posso ir aprofundando essa resposta. Então, pelo menos uma parcial você transplanta, vai para muito boa, na manutenção você tem remissão completa. Então, esses são os cenários. O cenário pior é quando você não tem nem a resposta parcial. Sim. Tem uma pergunta aqui, que a Li, ela até me escreveu no meu Instagram no privado essa semana, e eu falei, vamos perguntar, né? Muito bem-vinda essa pergunta, está aqui na tela. Estou em tratamento de gamopatia monoclonal e a anemia me acompanha nesse processo. Seria um avanço na doença ou é normal, doutor? Pelo que a anemia, você lembra que o mieloma é uma doença de pacientes mais idosos. Então, toda anemia que você vê junto, até a sua história, né? Você tem que identificar outras causas de anemia, se não é uma deficiência de ferro, se não é de alguma proteína, de alguma vitamina.
A anemia no mieloma, ela pode ser da doença, mas se você não tem lesão no osso, se você não tem problema no rim, às vezes é a própria medula com esse tratamento que a pessoa faz, a gente fala que dá uma queimada na medula. Então a medula Uhum. ela não recupera mais 100%. Então a gente pode usar estratégias para melhorar a anemia, porque ela não é secundária à doença, é secundária ao tratamento. Que a gente sempre tem que lembrar que o tratamento ele tem a parte de eficácia, mas também ele tem a parte de toxicidade. Que a gente tem que saber manejar para dar o melhor benefício com o menor risco. O doutor teria alguma indicação, por exemplo, olha, alimentação, vitaminas, tomar o ferro. Eu até conversei com um paciente desse, falei, come fígado, come beterraba, toma ferro, toma vitaminas. Porque aconteceu comigo, né? Eu tive uma anemia em janeiro de 2017 muito forte, e quando foi em fevereiro de 2017, em 30 dias eu consegui ir para 12 ponto alguma coisa, antioxidante, muitas frutas vermelhas, mas que eu fui buscar informação e os médicos também falaram para que eu fizesse isso, alguns profissionais. Mas tanta coisa muda em 5 anos? Não, isso foi em 2017, eu nem tinha ainda, né? Eu ainda estava na gamopatia. O senhor tem alguma propriedade em dizer assim, olha, tal paciente fez isso, aconteceu isso, acho que seria bom, porque é muita dúvida sobre isso, doutor, quando eles chegam, principalmente com anemia, porque eu imagino assim, o paciente ele não pode largar a anemia de lado, ele tem que pesquisar, ir atrás e fazer uma força-tarefa ao contrário, tem que subir, tem que fazer alguma coisa. O que poderia ser feito? Não sei, isso eu estou falando como paciente. Eu acho que o importante é ter esse feedback do médico que te acompanha. Perguntar para o seu médico, doutor, por que eu estou com essa anemia? É consequência de mieloma? É uma toxicidade de um tratamento que eu fiz? Ou é, por exemplo, alguma deficiência de nutrição, de alimentação? Então, o mais importante, em geral, é que tenha essa conversa com o médico, ele possa fazer um hemograma, possa fazer o perfil de ferro. Por exemplo, eu tenho pacientes com mieloma que têm uma anemia, que é por conta do tratamento já, da manutenção, então a gente pode usar algumas estratégias. Então a gente tem, por exemplo, os estimulantes de eritropoetina, as alfa-poetinas. Então tem paciente meu usando porque é mais idoso, ele já tem uma medula mais fraca, o plasmócito já sumiu, a proteína clonal está controlada, mas ela não consegue fazer sangue. Então tem estratégias, mas tem que passar no médico que acompanha, porque Sim, é sempre relevante, como uma doença incurável, a anemia pode ser um sinal de alerta de recaída, sim. sim. Por isso que os meus médicos me acompanharam nesses 30 dias lá em 2017, porque era uma gamopatia, não era ainda o mieloma manifestando, então é uma situação diferente, cada um é um e cada um está passando por um momento, né, doutor? Tem uma pergunta aqui, paciente elegível para o TMO, faz o TMO, mas consegue zerar a proteína monoclonal? Se ele tiver resposta completa, sim, que é um dos critérios de resposta completa, é você zerar a proteína. E tem até a gente fala de uma resposta restrita, que você tem métodos de enxergar a proteína. Então vamos pensar assim: a eletroforese é o mais simples. Então, se tiver 1000 de proteína, a eletroforese pega. Mas aí você começa a baixar. Então, eu estou Uhum. tratando, então eu vou para 500. E 500 eletroforese proteína não pega mais. Eu estou dando um exemplo. Pega a imunofixação, que é mais sensível. Eu estou com 200. A imunofixação não pegou mais. Então, a minha proteína está quase zerada. Para eu dizer que a minha proteína está zerada 100% é quando a gente faz a cadeia leve livre, desde que seja um mieloma secretor, e realmente ela já venha na função normal. Aí eu posso dizer a você que você tem uma resposta completa restrita com zera a proteína clonal. Mas não é tão relevante você zerar a proteína clonal. Não é assim, isso não vai mudar a cura ainda. Então, o importante para você é que tenha pelo menos uma resposta muito boa, porque você vai continuar com uma manutenção, né? Você está aí, você não paga o tratamento, porque você está controlando. Ele está lá controlado. Sim. O Maurício está fazendo um comentário aqui para a gente, doutor. Estou fazendo químio e já recebi um encaminhamento para o transplante, porém estou com trombose e o PET-CT mostra lesões ósseas, sinto muitas dores nas costas, região lombar.
Qual é o nome dele? O Maurício. Então, o PET, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente fala que o PET dá muito falso positivo, brilha muito, né? Então, até que ponto essa alteração é uma alteração regenerativa ou é doença mesmo? O fato dele ter tido a trombose a gente chama de fenômeno paraneoplásico. Então, quando tem inflamação do câncer, você pode ter mais risco de trombose. Então, pelo que ele está falando aí, talvez a doença não esteja com a resposta completa, mas talvez ele estando em resposta muito boa, o transplante vai gerar essa consolidação para ele ter uma resposta mais profunda e aí ele ter a sobrevida dele aumentada. Sobre a dor que ele passa, a família dos opioides ele não pode usar, ele está usando o canabidiol. Como é que é essa situação também, doutor? O controle da dor é um elemento fundamental no segmento do paciente com mieloma. Essa dor. Então, a gente tem uma série de categorias de medicamentos que podem ser usados. Obviamente, os opioides, eles são os mais potentes. A gente usa derivados de codeína, né, o famoso Tramal, Tilex. Existe também os adesivos de fentanil, que talvez para ele seja algo relevante. O canabidiol, a gente sabe realmente que tem também controle de dor, só que o acesso é mais restrito. Então, você tem toda uma papelada a ser feita. Então, se tiver acesso ao canabidiol, ótimo, mas às vezes, se puder ter acesso ao adesivo que pacientes com câncer tumor sólido, né, próstata, tal, eles usam também bastante. Eu acho que ajuda, porque realmente a dor é algo totalmente incapacitante que piora a qualidade de vida do paciente com câncer e com mieloma. Acho que ninguém merece passar dor, né? Nada, ninguém, nenhuma dor. Imagina a dor, né, do mieloma múltiplo que ele causa. Doutor, agora eu vou parar só um pouquinho as perguntas. Quando estiver faltando quase 5 minutinhos, eu vou voltar aqui, pessoal, nas perguntinhas. Viu, Zeppelini? Já já eu volto aqui para fazer sua pergunta e da Silvia Costa também. Doutor, sabe o que eu queria? Que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o congresso que o senhor acabou de vir, e o senhor deve ter muita informação relevante para todos nós. A gente está aqui ainda com praticamente mais uns 20 minutinhos de live, a gente guarda 5 minutinhos para retomar aqui com os pacientes, mas conta para a gente tudo o que o senhor absorveu de lá. Quais são as novidades? São bastantes, né? Na realidade, o Congresso Americano de Hematologia, o ASH Meeting, é o congresso mais importante da hematologia do mundo. Ele acontece sempre na primeira semana de dezembro e, felizmente, eu sempre tenho a oportunidade de participar. Em relação ao mieloma múltiplo, realmente é uma doença que está com muitas novidades e a gente acredita, né, os mais que a gente consiga, inclusive, alcançar a cura do mieloma. Não é algo que não está mais fora do nosso radar. Basicamente, também por conta da evolução das possibilidades de terapias que o mieloma tem hoje. Eu tenho um tempo já de formado, então a gente tinha um leque de opções muito restrito versus o que a gente tem hoje. Com a felicidade de você conseguir resgatar o paciente que por acaso a doença volte. Então vamos lá. Então vou tentar separar o que a gente viu em relação aos tópicos que a gente começou. Então o paciente que tem o mieloma descobriu que tem o mieloma múltiplo. A primeira coisa que a gente vai saber é se ele é elegível ao transplante de medula ou ele é inelegível. Nos elegíveis a transplante, o que ficou muito claro no Congresso, baseado nos dados mais atualizados do estudo Perseus e do estudo do grupo de mieloma alemão, é que quem puder usar o esquema quádruplo que nós falamos, é o melhor dos cenários, que seria você usar um inibidor de proteossoma, em geral o Velcade, bortezomib, um imunomodulador, em geral a lenalidomida, e o anticorpo anti-CD38, que nós temos hoje, o daratumumab, é o Daliv, que vocês conhecem, e hoje também a gente já tem a aprovação do Sarclisa, que é o isatuximab. Então a gente tem um leque tanto de opção de classe de remédio quanto de concorrência.
Então, tanto você usar o DARA-VRD ou você usar o ISA-VRD, os estudos mostram que melhora essa redução do componente proteico, sempre isso, reduz o componente da proteína e reduz o plasmócito da medula. E isso vai melhorando a questão lítica do ósseo, a questão do rim e a questão da anemia. E isso já está aprovado no Brasil. Então, vamos sempre pensar na parte de acesso, que eu também trabalho com acesso. Então, você tem hoje, teria, né, a gente tem algumas diferenças em termos de SUS e saúde suplementar, esse esquema quádruplo para quem está disposto, tem elegível a transplante de medula. O que a gente viu de novidades muito é se antecipar algumas terapias mais eficazes, que é as terapias direcionadas ao linfócito T. Então, o que a gente faz com o nosso linfócito T? É o nosso linfócito da defesa. É o linfócito, por exemplo, que o HIV, o vírus, ele entra lá, destrói, por isso que a pessoa fica imunossuprimida. Então, o linfócito T, você tem estratégias, seja com anticorpos bispecíficos, seja com a terapia CAR-T, de ensinar esse linfócito T do seu paciente com câncer de mieloma a destruir o plasmócito do mieloma. E hoje a gente está usando, aprovado no Brasil, muito para terceira, quarta recaída. Hoje, cada vez mais está se pensando usar antes, numa perspectiva de aumentar a chance de resposta e até cura. Então, vamos para os pacientes inelegíveis ao transplante. Aquele paciente ou mais idoso, ou entre 65 e 75 anos, que tem alguma doença incapacitante, ou doença cardíaca. É o mesmo raciocínio, apesar de estudos diferentes. Tanto o estudo em Ross, como o estudo Cepheus, mostrando que você também seria o ideal de usar esse esquema quádruplo, sempre usando o inibidor de proteossoma, o imunomodulador, a lenalidomida e o anticorpo anti-CD38. E mostrando também profundidades de respostas muito interessantes, que vamos raciocinar. Quanto mais você coloca o componente proteico lá embaixo, paradinho, mais tempo vai ser que a doença não vai voltar, pensando num quadro incurável. Vamos agora falar da doença que volta, né? Que infelizmente existe essa situação, da doença que volta, das recaídas. O que está bastante ansiosos para aprovar no Brasil, e nós tivemos a felicidade da doutora Vânia Hungria apresentar isso como sessão oral, é um novo medicamento que chama belantamab mafodotina. O que é? Ele também se gruda ao CD38, então por que a gente usa drogas anti-CD38? Porque o plasmócito, na sua superfície, ele tem um marcador 38. Então eu vou usar a terapia-alvo, vou me grudar no CD38 para destruir o plasmócito. A revolução desse anticorpo, que ele é um anticorpo conjugado, ele gruda no plasmócito pelo CD38 e ele injeta uma toxina dentro do plasmócito para destruir o plasmócito. E o estudo chamado DREAM, de sonho, né, que esse é o sonho, no mieloma múltiplo, mostrando o belantamab com o bortezomib e a dexametasona, mostrou respostas muito, com platô até de resposta, sobrevida livre de progressão com mais de 70%, com essa combinação versus a combinação clássica, que era o daratumumab, o CD38 já aprovado, com o Velcade Dex. Então, o Brasil, inclusive, foi o país que mais recrutou pacientes para esse estudo. A doutora Vânia Hungria, na clínica São Germano, mais de 30 pacientes. Então, a gente está na perspectiva já do primeiro semestre da aprovação na Anvisa, e a partir daí a gente poder a oportunidade de usar essa classe para os pacientes que recaem com mieloma. Eu tenho só uma pergunta, professor. Desculpa, o senhor fala no primeiro semestre de 2025? Isso, a gente acredita que já esteja aprovado. Já foi, como a gente faz parte do comitê de acesso da BHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, então a gente fica por dentro dos dossiês que são submetidos à Anvisa, né? A Anvisa é a nossa avaliadora de tecnologia em saúde. Para sair, como é um estudo que deu um resultado muito positivo, um estudo muito robusto, um estudo fase 3, então eu acredito que a Anvisa vai realmente aprovar,
e a gente já tenha disponível essa estratégia no paciente que recaiu ou que recaiu. O mais complicado hoje é o paciente com doença refratária. O que é? É aquele paciente que você faz uma indução e não responde, então você já não consegue levar para transplante, e à medida que você vai usando outras terapias, cada vez menos você tem chance de curar, porque existe a questão da seleção de clones, né? Eu sempre falo com os alunos que é meio uma briga de gato e rato, né? Igual da bactéria. A bactéria ela vai criando resistências, a célula do plasmócito ela vai criando resistências. E no EST a gente viu dados de vida real. O que é vida real? Beleza, eu sou passivo do estudo clínico, mas estudo clínico é um ambiente controlado, restrito, pacientes selecionados. A droga entrou no mercado, vamos ver se funciona no seu João, na Dona Maria, igual a que funcionou. E a gente teve dados muito bacanas, né, do anticorpo específico anti-BCMA, que é o teclistamab, que a gente tem já aprovado no Brasil, e a gente tem os concorrentes, que é o erotanab também, que é o bispecífico, que é uma... Eu gosto de imunologia, então eu acho lindo, assim, a questão da sinapse imune. Então, ele tem um anticorpo biespecífico, ele tem duas perninhas. Um, ele vai grudar com o CD3 no linfócito T. Lembra do linfócito T lá que está paradão? E a outra ponta, ele vai se ligar no BCMA, que é o anticorpo comum do linfócito B, que está no plasmócito mieloma. E quando ele faz essa gruda de um lado e gruda no outro, ele faz a sinapse imune e destrói. Então, realmente, é algo muito impactante, com resultados em pacientes até com mais de 10 tratamentos prévios, que consegue responder. A gente teve um paciente aqui que a gente usou um específico, não do teclistamab, mas assim, mostrando os dados de vida real que realmente... E aí talvez a cura do mieloma seja trazer essas tecnologias mais potentes para o começo do tratamento. E aí, quem sabe, inclusive, abrir mão do transplante de medula, que é outra coisa que se discute muito. Se com essas terapias quádruplas, isso a gente não tem a resposta ainda. Então, no Oeste desse ano, então a gente está sempre no radar para saber quando é que a gente, de repente, vai poder abrir mão do transplante de medula. Sim. Eu vi até uma pergunta aí que eu acho interessante, o que está ficando cada vez mais menos comum é o segundo transplante de medula. Então, vocês sabem que quando vocês escolhem a medula, é uma coleta boa, então geralmente fica a quantidade de células CD34, né, que é a célula de stem cell, você faz um transplante e você fica com uma quantidade criopreservada para um segundo transplante. Diante dessas novas terapias, então, cada vez mais está se evitando o segundo transplante e o paciente entra nessas indicações, seja desses anticorpos específicos, novas combinações, segunda e terceira geração da lenalidomida, que agora a gente tem a poma, agora a gente vai ter outra classe de drogas que também teve dados lá, que chama inibidor de Celbrus, que é uma lena, eu brinco, 2.0 turbo. Então a gente tem coisas muito interessantes. Novidade esse medicamento, doutor? Tem, ele está com resultados muito bons e a mesrigodimida, que é parecido também. E a gente acredita que a gente tem um centro de pesquisa que está começando aqui em nossa região, de ter inclusive estudos clínicos para a gente poder oferecer aos pacientes. É algo que aí ainda está diferente do belantamab, que já fez o estudo, tal resultado, aprovado, a publicação no New England, que é a revista mais impactante no mundo. Esse ainda está em fase, a gente fala de fase 1, fase 2, está testando ainda em pequenos grupos. Depois daquele estudo que chama fase 3, eu vou comparar o que eu já tenho versus essa nova droga, e ela tem que ser mais eficaz do que eu já tenho, com segurança, porque sempre o paciente a gente tem que pensar no benefício versus o que a gente vai dar de toxicidade. Por exemplo, a lena, muitos pacientes, muita diarreia, então tem tudo isso a ponderar. Então essas são, acredito que são as grandes novidades, e também
quem sabe abrir mão do transplante lá na frente, baseado também nos tipos. A gente sabe que o mieloma ele tem uma classificação mieloma de alto risco, né? Que tem aquelas alterações genéticas, tal, no mieloma standard e baixo risco. Então tem bastante coisa e a gente sempre fica na perspectiva desses novos resultados. Olha, o senhor fica na expectativa, o senhor imagina agora, o senhor falar com quase 600 pessoas aqui, fora milhares de pessoas, centenas que vão poder assistir essa live no futuro, e olha, isso a gente está falando em fevereiro de 2025. Daqui mais um ano, 2 anos, a gente vai falar coisas totalmente ao contrário, né? Isso já foi testado, isso já aconteceu, já é fato. E o senhor usou duas palavrinhas que os pacientes perguntam muito, né? Questionam, principalmente o novo paciente, porque o alcance que a gente vai ter é desde a família ou o paciente que acabou de ser diagnosticado, e está todo mundo perdido, todos nós ficamos perdidos na hora que recebe um diagnóstico desse, o paciente, a família, o marido, os filhos, pais, esposas, e de repente, tudo isso que vocês estão passando para a gente hoje, lá na frente, isso vai ser uma coisa já do passado, vocês vão falar, já tem um protocolo melhor, é muito mais potente, é ultra, é forte. Então o senhor usa duas expressões agora que nós, pacientes, a gente ama ouvir. Cura, essa palavrinha cura no futuro, e essa outra questão, se o transplante vai ser necessário ou não. Porque muitos pacientes do nosso grupo hoje já estão com o transplante marcado, ou alguns já estão na finalização do tratamento para marcar o transplante, outros já estão na fila de espera na rede pública para fazer o transplante. Então, essa agonia que o paciente tem, de saber ou não se ele vai fazer o transplante, imagina daqui a algum tempo, por isso que eu falo, eu estava lendo Amidolida há 5 anos, eu administrei junto com o doutor Fábio Pires, junto com a doutora Mayra Letícia, o uso da lena, que eu sei que não é fácil, né, doutor? Eu não fico contando aqui para todo mundo o que eu passo, não, mas eu administro, porque eu sempre usei uma expressão, que a medicina e a ciência, eu quero ganhar tempo para que vocês descubram a cura ou um tratamento mais elevado. Eu sou super positiva. Eu acho que quando eu tiver que parar de tomar lena, vocês já vão estar nos luz na frente e a gente vai ter uma solução maior, né? Então é isso que nós pacientes precisamos, de saber que tem essa retaguarda por trás da área da ciência, da área da medicina, todos vocês pesquisando incessantemente, a própria indústria, né, trazendo novidades para a gente. Então, eu estou super feliz com isso que o senhor falou, mas eu sei me comportar também, viu, doutor Bonet? Eu não vou sair que nem... Gente, olha, nós temos a cura. Calma. Porque muitas pessoas, às vezes, confundem um certo tratamento que já estava em pesquisa e tudo mais lá para as leucemias com o mieloma. Então, a gente já está bem instruído sobre isso. Cada doença tem uma pesquisa, tem um tipo de grupo de pesquisa e vai tendo seus resultados, né? Doutor, olha aqui, ó, a Bia Tite. Que orgulho, meu amigo. A Bia. A Márcia, todo mundo aqui muito emocionado por estar logo na primeira live de 2025 com o senhor. A gente só não fez lives antes, pessoal, por um probleminha que eu tinha perdido a voz. Até o doutor falou, o que você teve? Eu falei, minha voz sumiu, fiquei quase 60 dias sem falar. E até descobri que era um refluxo, demorou. Mas paciente de mieloma é assim, né? A gente pesquisa do dedão do pé até o fio do cabelo para saber o que é. O que importa é não parar. Gonçalves Vídeo. Só quem passa por um tratamento de mieloma sabe como é difícil. É verdade. Só quem passa e os nossos médicos são os nossos melhores parceiros para a gente levar o problema, eles nos trazendo a solução e a gente não esconder os sintomas e não ter medo, não ter dúvida, não questionar, pergunta ou não. Você mesmo questionar. Não, você tem que levar a dúvida para os médicos. E eu acho que é isso que faz com que vocês cheguem em conclusões de pesquisas, né, doutora? Ajuda muito vocês mesmos, é verdade? Doutora, a gente tem mais 2 minutinhos. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse agora a dizer o que o senhor conseguiu enxergar, o que o senhor tem de visão para o futuro do mieloma no Brasil
O que o senhor passa de recomendação para todos os pacientes que hoje estão nessa espera da cura? O que nós temos que fazer, doutor? Eu acredito que a gente tem uma voz de esperança, né? E que realmente a gente trabalha com navegação oncológica. Quando você tem um diagnóstico desse, realmente você está no mar à deriva, né? E esse é o nosso papel como médico, a equipe multidisciplinar, a nutricionista, a físio, que senta e nos ajude a que você passe por essa jornada com as melhores condições possíveis. Obviamente, cada paciente é um paciente, que o transplante de medula, ele ainda mais no cenário do SUS, que a gente tem mais restrições de medicamentos, ele ainda é muito relevante. Então, faça o seu transplante autólogo, faça a sua manutenção, para você ter a sua doença controlada e futuramente, caso ela volte, você tenha a possibilidade de fazer novas terapias. E eu até fiquei com uma pergunta que eu acho relevante a gente colocar aqui no final, da questão dos PETs, né, que estava uma paciente perguntando quando é que ela, se ela vai ter pós-transplante, né, se ela não vai poder ficar vendo os seus PETs. Então, o que é importante? Eu sempre faço uma comparação de igual você faz uma cirurgia. Então, você tem aquele pós-operatório imediato, que todo cuidado é relevante. Foi o que você falou, Marlene. Minha medula pegou. O que quer dizer isso? Eu estou com a imunidade lá no pé, e aí eu começo a ter hemoglobina boa, o neutrófilo sobe, a plaqueta sobe. Então, até a pega na medula, realmente a restrição é 110%, para você não ter a infecção e você conseguir ter a alta. Aí você vai para o pós-operatório, né, que não é mais de imediato. Os primeiros 30 dias, mesmo pós a pega, ainda você tem que ter alguns cuidados com o PET, por exemplo, que você vai estar na questão de imunossupressão, você vai estar na questão do... Você sabe, né? Você tem que se vacinar tudo de novo. É. Porque com Zemba, é como se fosse um recém-nascido que está tomando todas as suas vacinas. Então, acho que depois de 30 dias da pega, já é um cenário que você sabe a importância do PET, até para questão mental do paciente com câncer. Então, eu acho que é por aí que a gente tem, sim, novas possibilidades e que a gente teve agora a regulamentação da lei do câncer no Brasil, né? E a gente está bastante envolvido também, para além da parte da ponta, né, assistencial, que a gente possa ajudar o paciente em toda a sua jornada, que não é fácil. Muito obrigada, doutor Volney. É tanto elogio que a gente está recebendo aqui agora, ao vivo, fora o que a gente já sabe, que encerrando aqui nós vamos receber nos grupos. Então, em nome da Associação Joelise Fraga, eu quero agradecer imensamente tudo o que o senhor nos proporcionou de informação agora. Eu só tenho uma perguntinha para fazer para o senhor, que eu acho bem... Ai, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui assim, vamos ver se a live não derruba, se o Instagram não derruba. Na verdade, doutor, cadê? O senhor teria alguma reivindicação específica para fazer, pois em março o Jolísio Fraga vai estar com o presidente do INCA. Opa, na realidade o INCA hoje é um definidor de doença, né, de diagnóstico e tratamento. Eu acho que o que a gente precisa com o INCA é melhorar tanto o diagnóstico quanto o acesso de medicamentos no paciente do SUS. Então a gente quer isso, acesso e diagnóstico precoce, que faz muita diferença no mieloma, ainda mais no SUS, que é a paciente com doença muito disseminada. Se você... para qualquer câncer, né? Se você pega do começo, as suas chances são muito maiores do que um paciente que já vai chegar lá com fratura, com doença renal tendo que fazer diálise. Então, diagnóstico precoce e acesso a remédio é o que mais... E o transplante também, porque a gente tem também essa dificuldade de centros transplantadores. Eu falaria isso. Muito obrigada, doutor. Eu acho que vai ter que ter uma fase 2, né, da nossa live. É muita informação. Muito obrigada pelo seu tempo.
por todos os pacientes que estavam aqui presentes agora. E não percam de assistir depois essa live completa no canal do YouTube, no Instagram do doutor. Passa, por favor, doutor, o seu Instagram. Professor Dr. Vonei Barreto. Inclusive, a gente está começando em breve a questão de teleconsulta também para o Brasil todo e a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigada, em nome de todos, doutor. Que o senhor tenha uma semana abençoada, porque o senhor fez hoje, o senhor abriu, assim, uma semana maravilhosa para todos nós, viu? Tá bom, Muito, muito obrigada mesmo, viu? Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, tchau, tchau.